Bom sábado. Vamos lá. Título da lição, verso. Ok. Ok. Antes da gente entrar para a discussão do verso e do título, vamos para o auxiliar da lição, tentar descobrir qual era o objetivo para nosso estudo dessa semana, dividido aí nas 3 grandes áreas de objetivos, que é o que a gente tinha para aprender, o que a gente tinha para sentir como motivação desse aprendizado e, por fim, qual a prática que deveria se desenvolver a partir disso. Então, primeiro objetivo, conhecimento. O que a gente tinha para aprender essa semana? Conhecer a importância de conquistar a confiança das pessoas antes de convidá-las a seguir Jesus. Então, objetivo de conhecimento para essa semana, fechando um ciclo, e a gente vai ver esse ciclo daqui a pouquinho, o centro do conhecimento dessa semana é confiança, entender por que conquistar a confiança é algo importante para o desenho completo da metodologia de Jesus de atingir pessoas e transformar o mundo. Então, que papel tem a confiança nesse fechamento de metodologias que a gente tem visto nas últimas lições até hoje? Qual é o sentimento que deveria provocar na gente a percepção da importância da confiança e desse convite necessário para a questão de atingir pessoas que desejem seguir a Jesus? Sentir nova alegria de servir, desenvolvendo uma atitude que conquiste a confiança daqueles a quem nos serve. Portanto, o sentimento que deve ser desperto na gente a partir dessa realidade, agora que eu descobri por que eu estou escutando o meu eco, que agora que eu vi que a caixa está virada para mim e não para vocês, né? Falei, tem alguma coisa estranha no som e eu não sei bem o que é. Então vira a caixa para eles porque eu não preciso me ouvir, eu não sofro desse narcisismo. Beleza, joia. Dá para escutar lá no fundo? Está tranquilo? Então, oi? Lá no fundo? Bom, aqui dá para escutar. Então, beleza. Lá no fundo, tranquilo agora? Virou a caixa? Então, feito. Então, qual é o sentimento? O sentimento é um tipo de alegria diferente. Qual é esse tipo de alegria diferente que deveria surgir a partir do momento que a gente percebe essa relação de confiança que é gerada pela nossa atitude? Na realidade, isso gera eco, como o que eu estou escutando aqui. Quando a gente desperta a confiança nos outros, essa confiança retorna para a gente num modelo de eco, num modelo de retorno, de reverberação daquilo que fizemos. E o curioso é que essa reverberação produz alegria, uma alegria diferente. É uma alegria de uma conquista nova, porque você acaba de formar uma rede, um network novo que te retorna o eco do que você está fazendo. E você consegue monitorar, perceber, verificar se aquilo que você está produzindo enquanto intenção resulta em efeito, traz um efeito colateral. Essa nova alegria de servir desenvolvendo uma atitude que conquiste a confiança resulta disso. Ou seja, resulta de você perceber que as pessoas identificaram suas intenções, perceberam sua intenção. Portanto, dentro desse desenho, a gente vai para uma prática. Esse sentimento despertado no coração nos move a praticar algo. Que coisa é essa que a gente pratica? Aceitar o desafio de encontrar novas maneiras de se misturar com as pessoas, demonstrar compaixão, ministrar as suas necessidades e conquistar sua confiança. Alguma coisa interessante nesse último objetivo que vocês tenham percebido em relação às lições que estudamos? Todo esse objetivo de prática que está aqui é a repetição dos títulos das últimas lições. Então, abre o seu índice, pega o índice da lição, e agora a gente vai ver como é que a lição desse trimestre está estruturada. Embora não seja o último sábado do trimestre, é legal a gente olhar, porque agora a gente vai passar por uma transição, a gente vai mudar de tema na lição do trimestre. Se você olhar as primeiras lições, no índice aí na primeira parte da lição, você vai reparar que a gente começa com conceitos, o que é o Evangelho integral, a restauração de todas as coisas, restauração de domínio, justiça e misericórdia em 2 fases no Antigo Testamento, e como o Evangelho transforma a comunidade. Fechamos o conceito da lição. Qual que é o título da lição do trimestre? O papel da igreja na comunidade. O conceito desse papel está nessas lições.
Dá 1, 2, 3, 4, 5, 6 lições olhando para o conceito. Uma vez que a gente entendeu o conceito de qual é o papel da igreja na comunidade, beleza, entendemos o conceito, como é que eu faço? Como é que eu faço? Eu olho para a pessoa que transformou todas as comunidades de uma vez só. O tal do Cristo da Bíblia, o Jesus Cristo da missão, apontado no Velho Testamento como aquele que mudaria a realidade das coisas. Aí a gente vai descobrir na lição 6, 7, 8 e 9, e a de hoje, que é a 10, que fecha um ciclo, os métodos desse Cristo. Quais são eles? Jesus se misturava com as pessoas. Depois, nessa mistura, as pessoas conseguiam perceber, a partir da sua atitude, do seu olhar, da forma de ser, que ele só desejava o bem das pessoas. Ele não olhava as pessoas a partir do que eram, mas a partir do que poderiam ser, pelo contato com ele. Portanto, Jesus olhava as pessoas com uma perspectiva de mudança, uma perspectiva de crescimento e de melhoria. Descobrimos também que ao andar com as pessoas e desejar o bem delas, ele não ficava no desejo. Ele fazia o quê? Ele manifestava isso. Ele fazia questão de que as pessoas soubessem que ele era compassivo, de que ele queria de fato o bem delas. Lição 8. A lição 9, Jesus agia na direção disso que dizia. Então ele não só mostrava compaixão com as pessoas, para com as pessoas, parando em frente a elas, ouvindo essas pessoas, admitindo as interrupções que essas pessoas produziam, mas ele agia nessa direção, ministrando, e aí vem o que a gente estudou na semana passada, ministrando as com crase, necessidade das pessoas. Ou seja, ele agia na direção da transformação daquilo que era necessidade real, muitas vezes desconhecida pelas pessoas. O sujeito vinha pedindo uma coisa, Jesus entregava outra, e o sujeito saía mais feliz do que se ele tivesse entregado a coisa que Jesus pediu a Jesus. Jesus enxergava a necessidade real, porque ele andava com as pessoas, se misturava com elas, entendia as pessoas, desejava o bem e agia nessa direção. Isso fecha o pacote. Para que a gente possa transformar a realidade das pessoas, é necessário que essas pessoas acreditem naquilo que a gente está propondo. E isso é a relação de confiança da lição dessa semana. Para só depois disso a gente entrar nas lições do pacote final. A primeira lição do pacote final, que é a da semana que vem, tem um pedido. Vem, segue-me. Para eu pedir para alguém seguir, essa pessoa tem que confiar demais em mim. Então, o desenho da lição dessa semana é a transição desse modelo. Portanto, como é que se dá essa prática de confiança? E aí vem os textos da lição para ilustrar para a gente de que confiança estamos falando. Então, o que é conquistar a confiança está nas lições anteriores. O que é a confiança que se conquista está na lição dessa semana. Portanto, a lição dessa semana não está aqui para dizer para a gente como é que a gente conquista a confiança. Isso a gente já aprendeu nas lições anteriores. É que tipo de confiança é essa que a gente precisa entender para fazer jus a ela. Então, aprendemos nas lições anteriores que se a gente de fato desejar o bem das pessoas, não num processo maniqueísta de conquista das pessoas, não num processo artificial de fazer o bem para retornar algo, que é a politicagem do modelo mundial, não num processo de aliviar a mão no sentido da verdade dos relacionamentos com essas pessoas, mas no sentido pleno de a gente entender que confiança é uma relação de transparência. O desenho de confiança do qual a Bíblia fala e que Jesus despertava nas pessoas é que as pessoas olhavam para Jesus e, independente se Jesus estava no aspecto compassivo da ação ou no aspecto diretivo da mensagem, todo mundo sabia que mesmo nas mensagens mais diretivas de Jesus, mesmo na frase de Jesus ao comparar fariseus com víboras, o desenho da fala, a atitude de Cristo era imbatível no que diz respeito à demonstração da transparência do amor que ele sentia para com as pessoas. Ele não aliviava a mão, mas ao mesmo tempo que não aliviava a mão, as pessoas tinham certeza da sua compaixão. Portanto, a espécie de confiança despertada por Cristo tem a ver com credibilidade. Jesus era um sujeito credível. O Cristo humano se fazia credível. Credível pelas ações, credível pelo desenho, credível pela abordagem, pelo olhar, pelas intenções.
Ou seja, ele era íntegro. Por isso credível. Diga. Qual é a diferença da lição nova para as frases que realmente estão na Bíblia? Jesus se misturava com as pessoas. E aqui Jesus misturava as necessidades das pessoas. Ministrava as necessidades, não misturava. Ok? O desenho da mistura e do ministrar... Tranquilo. Não é só engano seu. Se vocês repararem no índice, vocês vão ver. Quem está com a lição eletrônica tem várias palavrinhas assim. Tá? Por exemplo, a lição dessa semana é confança, não confiança, mas tudo bem. Isso são erros de digitação. Mas acontece, faz parte do modelo. Independente de... a diferença da lição, já que o senhor fez a pergunta nessa direção, independente do erro... a diferença da lição do ministrava as necessidades das pessoas e do se misturava com elas, é que eu posso misturar-me com as pessoas e me tornar uma delas. Jesus nunca fez isso. Jesus não se tornava uma das pessoas com quem ele se misturava. Jesus se misturava para fazer diferença. Portanto, as pessoas se tornavam diferentes quando Jesus se misturava com elas. Quando Jesus ministrava as necessidades, ele não ministrava as necessidades aparentes, ele ministrava as necessidades reais. Pensa, eu vou lá no Elmer, fazer uma visita de rotina, e o Elmer disse que eu tenho que fazer isso aqui. Está aqui o protocolo. Fez o diagnóstico, avaliou o prognóstico e me deu o desenho do que eu tenho que fazer. Aí eu viro para ele e falo, não, mas não foi isso que eu vim buscar. Eu não vim buscar injeção, eu odeio injeção. Eu vim aqui buscar simplesmente um alento para você me dizer que eu vou ficar bem só porque você me disse que eu vou ficar bem. Uma coisa é o que eu busco, outra coisa é o que ele tem para oferecer. Ele vai ministrar a necessidade real, porque é o papel dele. O médico é ele, não sou eu. O que Jesus fazia era isso. Então, esse olhar de não ser um sujeito maniqueísta, de fazer o bem superficial, mas o bem real, tem a ver com essa diferença que o senhor perguntou. O que é se misturar, o que é ministrar as craseado. Tá? E não ministrar as artigo. E aí isso é a diferença interessante, depois o Eli dá uma aula para todo mundo do que é crase e do que é da diferença da crase e do artigo. Mas o ministrar as craseado é o ponto crucial da lição da semana passada. Ou seja, é olhar para a necessidade real e ministrar a essas necessidades da forma correta. Isso tem toda uma diferença interessante, que foi a abordagem da semana passada. Isso é o que desperta a confiança. Há algo de constância em Jesus, que foi a primeira coisa na introdução da lição. O que fez a diferença naquela igreja que atuava naquela escola, ofertando 5 dias por semana café da manhã sem falar nada, sem pedir nada, sem querer nada em troca, apenas ajudando? É que, passado o tempo, a constância disso, ou seja, a não modificação da atitude, gerou confiança. Ou seja, passado um tempo, sem nada em troca, o que as pessoas começam a perceber? Eu não estou fazendo isso porque eu quero algo, eu estou fazendo isso porque é necessário. O dia que mudou o cenário e apareceu a necessidade de um capelão, qual seria a primeira opção do capelão? Aqueles que não mudaram de atitude, independente do sol, da chuva, das intempéries da vida, sempre foram do mesmo jeito. Isso é integridade. É essa constância no desenho que fazia de Jesus um ser crível, credível por quem estava do lado dele. Portanto, quando o texto traz, enquanto proposta na lição, o conceito da palavra confiança, que é com fé, ou todas as derivadas disso nas diversas línguas do desenho bíblico, seja o grego ou o hebraico, nas brincadeiras etimológicas que a lição faz essa semana, há algo por trás de tudo isso que é importante. É entender qual é o conceito de crença em todos esses elementos, sejam personagens ou histórias bíblicas. O que é crença, no final das contas, para a Bíblia? A lição trouxe 4 textos para a gente tentar entender no Velho Testamento o conceito da palavra crer, do conceito de credibilidade. E é interessante porque cada um deles mostra aspectos diferentes, e eu não sei se você parou o tempo que a lição pediu para tentar achar quais eram os 4 conceitos de crença nessa pergunta da lição de domingo. Mas é importante olhar para isso, porque são 4 textos primorosos para isso.
E todos eles repetidos no Novo Testamento depois. O primeiro deles diz assim: ele creu no Senhor, e isso foi lhe imputado por justiça. Qual é o conceito de crer aqui? Porque se você ler rápido os textos, você vai achar que é tudo a mesma coisa. E a ideia é exatamente perceber se tem diferença. Em quem ele creu? O Abraão do texto. Em quem ele creu? Em Deus? Não, não é isso que está aí. O que diz o texto? No Senhor. O que é Senhor? O que é Senhor? Uma coisa é eu falar crer em Deus, outra coisa é falar crer no Senhor. Senhor tem um aspecto distinto aqui, porque o texto diz que isso lhe foi imputado para justiça. Se você for ao Novo Testamento, você vai descobrir que esse crer está com outra palavra lá. Abraão obedeceu. Portanto, crer aqui quer dizer obedecer. Qual é a referência do texto? Vai e faz o quê? Qual era a proposta do texto para Abraão, para ele crer e isso ser imputado por justiça? Bota o seu filho no altar e passa a faca. Esse é o desenho da história, que lá no Novo Testamento vai estar reproduzido como obedeceu. Portanto, crer no primeiro sentido é entender que Deus é Senhor, portanto é obedecer. Confiança tem a ver com isso. Quem confia, obedece. Portanto, o primeiro aspecto importante de ter que gerar confiança nas pessoas é as pessoas acreditarem mesmo sem entender por quê. Há uma porção de coisas, na minha vida isso é bem típico, né? Até por conta daquilo que eu faço. Quase 80% daquilo que eu digo para as pessoas que estão no meu ambiente de trabalho há 30 anos para fazerem, não são compreendidas por elas. Não são mesmo, nem de perto. Porque para eu dizer alguma coisa que está escrito na legislação, que alguém tem que fazer, e dizer para essa pessoa que se ela não fazer vai resultar nisso, 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 nisso e nisso, são coisas que a pessoa sequer consegue olhar. Porque tem duas coisas envolvidas nisso. O tempo da experiência de saber que ação produz reação, e de ter assistido várias delas ao longo da história de uma vida. E o segundo é o tempo de ler toda a legislação para entender se aquilo que eu estou dizendo é verdade. E esse tempo a pessoa não tem porque ela está na operação. É uma secretária de escola, é um diretor de escola, é uma coordenadora pedagógica, ou até mesmo é um departamental de educação, como é meu chefe, que vira para mim e fala: cara, eu não sei porque você está dizendo isso, nem sei onde vai dar, mas se você está dizendo, eu vou por esse caminho. É uma loucura ter que fazer isso. Para você fazer isso tem que acontecer o quê? Confiança. Porque eu posso errar? Lógico que eu posso. Mas na medida do possível, vou tentar minimizar o erro de olhar 10 passos à frente para dizer: vai por esse caminho aqui, que é por aqui que a corda vai. Trazendo isso para essa realidade Deus disse e Abraão confiou. O próximo texto, Números, olha o que diz lá. Números 14, 11. E disse o Senhor a Moisés. E aí eu tenho uma perguntinha. Até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim? E aí vem uma coisa interessante. A despeito de todos os sinais que fiz no meio deles. A segunda coisa sobre confiança é que confiança não é cega. Não pode ser. Confiança cega é burrice, é fideísmo. Não é fidelidade. Não é fé. Fé não é crença cega. Deus nunca pediu a ninguém crença cega. Porque Deus criou seres pensantes, seres racionais e seres relacionais. Portanto, confiança depende de uma relação. Primeiro Deus cria, depois Deus mostra o tamanho da alegria de criar, depois Deus mostra o desenho dessa criação, para depois chegar para ele e falar: não come. Antes de falar não come, aconteceu um dia inteiro de sexta-feira. De manhãzinha cedo, abriu o sol, cria os animais. Criados os animais, que deve ter demorado ali algo em torno de 30 segundos. Aí vamos fazer o boneco. Faz o boneco, acorda o boneco e entrega
toda a natureza para o boneco e diz: põe nome na bicharada. E ele vai pôr nome. Terminado de pôr nome na bicharada, como Adão não foi criado sem inteligência, voltou para Deus com uma pergunta. Todos os sujeitos que eu dei nome estão de parzinho. Tem um igual, olha a classificação, já era biólogo de plantão. Tem todos um igual, com quem podem manter contato, relação, comunicação. O elefante é elefou, o vácuo a vaca e assim por diante. Nesse desenho todo, o que você vê lá? Você vê um desenho de percepção, de perspicácia. E ele volta com a pergunta. Pergunta para ele, por que assim e eu não tenho ninguém? Portanto, Deus não é igual a Adão. Porque se fosse, o que Adão diria? Todos têm um igual para conversar e eu também. Tenho 3 já de cara, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não, eu não tenho ninguém, eu sou sozinho. Vocês 3 são iguais, todos lá têm um igual e eu sou o único sozinho na face da terra. O que Deus faz? Põe para dormir. Primeira cirurgia de plantão, tira a costela, faz uma irmã para ele, entre aspas, tá? Só para provocar o desenho. Primeiro clone da vida, tá? Afinal de contas, feito da costela, é clone total. Mesmo DNA, mesma estrutura. Só diferente, mas igual. É só depois disso que Deus chega e diz o quê? Todas as árvores estão aí para vocês usufruírem, toda a alimentação disponível, todos os animais são de vocês, a terra é vossa, mas tem um detalhezinho. Não faz isso. Deus explicou por que não fazer? Só disse a consequência. Havia alguma razão para não crer? Entendeu a pergunta que está em Números? A pergunta é essa: até quando eles vão continuar não crendo a despeito dos sinais que eu demonstrei? Qual é o sinal para Adão? Uma costela que saiu, uma mulher que voltou. Precisa mais? Até quando não vai crer? Portanto, crença não é cega. Crença é baseada na convivência e na atitude de alguém. Portanto, não crer é desrespeitar a convivência. A não crença de Adão e Eva em Deus implica em dizer para Deus: não gosto de você. Isso é o não confiar. O pecado é isso. O pecado é uma quebra de relacionamento, o pecado não é um ato. O pecado é quando eu penso e desconfio do outro. Até a palavra é interessante, né? Desconfio. Próximo texto, olha que curioso, Isaías 7:9. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não o crerdes, o que diz o texto? Certamente não permanecereis. Espera lá, o que é crença para esse texto? O que é confiança para esse texto? A primeira coisa da confiança é, primeiro texto, obedecer. Para obedecer, o que precisa existir? Uma relação não cega. Eu só posso obedecer a quem eu confio. Ou obedecer por outras razões que não sejam confiança. E aí já não são legítimas as razões. Não são mesmo legítimas. Em nenhuma circunstância. Esse é um problema a se aprender, porque a gente não deve obedecer tudo o que mandam. A gente só obedece aquilo que é credível. O que não é credível faz parte do desenho cristão, não obedecer o que não é credível, o que não é legítimo. Ah, mas mandou e está errado. Mandou, está errado, não faz. Ponto. Não existe isso. Imagina eu chegar para o Elmer lá na cirurgia e falar: Elmer, não faz a incisão assim. Não pega o bisturi, pega a faca. Eu afio para você. Ele vai pegar a faca. A não ser que a gente estivesse na África, no meio do nada, e só tem a faca ou uma canetinha Bic para fazer uma... Bom, tirar dessas condições, ele não vai pegar a faca. Não é louco? Mesmo que eu fosse o patrão dele e falasse: se você não fizer isso, eu te demito. Ele vai falar: está aqui minha carteira, estou indo embora. É esse o desenho. Portanto, quando eu olho o texto de Isaías 7, ele está mostrando a consequência desses dois elementos anteriores. Uma vez que eu tive a convivência, eu adquiri um desenho de credibilidade, passo a obedecer, agora eu não questiono mais. Isaías 7 é o desenho do não questionamento. Qual é o texto anterior de Isaías 7? Óbvio, Isaías 6.
O que tem em Isaías 6? Lembram de Isaías 6? Se a minha memória não estiver me traindo, Isaías 6 tem um encontro de uma pessoa com outra, não tem? Um tal de Isaías com um sujeito fora da nossa física, que vai lá e manda pegar um tição e encosta nos lábios dele. O que é Isaías 7? Agora não questiona mais. Você já tem o desenho, já tem a convivência, já não é mais cega a crença, agora é obedecer sem questionar. Porque se questionar, o que acontece? Corta. Esse é o texto de João 15, a videira. Quem é a videira? Quem são os ramos? Quem balança quem? O rabo balança o cachorro balança o rabo? Se o rabo desejar balançar o cachorro, vai ter que ficar cotó. Corta fora. O desenho é não permanece. É uma outra abordagem. E aí sim fecha o texto de Abacuque dizendo o quê? Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo... Aí tem a última estrutura do que fé significa. Por que fé vem de conviver? Viver com. Quem tem fé, vive. E ainda vive com. Quem não tem fé, morre. E não tem com quem viver. Entendido o conceito de confiança para a Bíblia, a gente pode olhar para o resto da lição. Confiança tem esses múltiplos aspectos. Confiança não tem nada a ver com as relações humanas do discurso retórico de confiança. O desenho de confiança bíblica é algo que vai no âmago do ser humano, na coisa mais intrínseca dele. É esse tipo de fé, é esse tipo de convivência da qual a Bíblia, ou das quais a Bíblia fala. Posto isso, tem um equilíbrio aí. Gerar confiança é um negócio fantástico, mas você virar Deus depois que gerou confiança é a coisa mais fácil do mundo. E esse é um problema. E aí eu trago de novo a minha história, que aí fica fácil de ilustrar isso. Uma das coisas que a gente mais discute no nosso ambiente de trabalho, entre os nossos mais próximos, qual é o grau de dependência gerada pela sua necessidade de olhar sempre 10 passos à frente. Existe uma diferença entre as pessoas confiarem naquilo que eu estou dizendo, e tem uma questão legal envolvida, e outra questão que é as pessoas dependerem do meu pensamento para viver. E aí elas deixam de ser autônomas. Quando você gera credibilidade, um dos problemas sérios, e é isso que a lição traz na segunda-feira, um dos problemas mais sérios é você gera credibilidade e se torna Deus. Deus para alguém. Portanto, gerar credibilidade não pode substituir a questão de que a credibilidade tem uma fonte. Portanto, quando você gera confiança e credibilidade nas pessoas, elas deverão enxergar quem por trás dessa credibilidade? O Deus a quem você serve. Do contrário, você se torna o Deus. Você se torna o paradigma. Aí sabe o que vai acontecer? Uma coisinha muito fácil. A primeira falha que você tiver, acabou. Não acabou a confiança, porque ela se reconstrói com novas pessoas, mas se reconstrói. Mas acaba a percepção de integridade. E aí, quando a percepção de integridade acaba, elas tendem a levar essa mesma percepção de integridade que acabou para o Deus que você dizia que servia. Porque elas não estavam olhando para Deus, estavam olhando para você. E porque estavam olhando para você, quando perceberam que você não passa de um ser humano como elas transferem todo esse humanismo percebido nesse momento para Deus. Fala, se este não é crível, o Deus que ele crê também não é crível. Não é credível. Portanto, quando a lição propõe equilíbrio cuidadoso, qual é o limite entre a necessidade que alguém tem de confiar em você, porque você é concreto, material e visível, e o momento seguinte em que essa maturidade da crença tem que se desenvolver e a pessoa deixa de olhar para você para olhar para o Deus que você olhou e levou para ela como leite de criança. Ou seja, qual é a hora de desmamar? A proposta do equilíbrio cuidadoso é: qual é o momento de desmamar?
para a pessoa parar de olhar para você e passar a olhar para a fonte. Importa que ele cresça e que eu diminua. Essa é a proposta de equilíbrio do modelo. E não podia ser outro sujeito na lição como Paulo para demonstrar esse equilíbrio. Por quê? Paulo chega para as pessoas e diz: por enquanto eu estou dando para vocês mamadeira, leitinho de criança, porque vocês ainda não podem suportar o que eu preciso dizer. Mas vai chegar um momento em que eu vou ter que dizer o que eu preciso dizer. E aí, a hora que eu disser isso, vocês vão começar a achar que eu já não sou tão legal assim. Então, eu já estou dizendo antes que eu estou dando leitinho de criança, isso parece gostoso, mas vai chegar um momento em que eu vou ter que dar um pouquinho de feijão com arroz, vou ter que dar rúcula, vou ter que dar agrião, cebola e alho, e aí vai deixar de ser tão gostoso. Mas aí lembra que quando eu estiver dando isso, já não sou eu que estou dando, tá? Se estiver reclamando, vai reclamar com o autor. Sede meus imitadores, começou de Cristo. Esse desenho é interessante de observar no ministério de Paulo. O problema é que isso gera o quê? Se você fizer isso, gera aquilo que o mundo de hoje chama de capital social, que está aí na lição em duas partes. A primeira como definição e a segunda para mostrar o valor. Bom, o que é capital social? Network, rede. Mas rede para quê? Rede por quê? Isso, de novo, tem uma incompreensão brutal, principalmente por causa dos desenhos atuais. Quando se fala em capital social hoje, se fala em capital social por maniqueísmo de negócio. A coisa mais importante que você pode ter na vida é o seu network. Bom, do ponto de vista comercial, marketing, etc., isso pode até ser uma verdade. A pergunta é quais são os objetivos disso. Eu quero um network para quê? Para obter vantagens, para facilitar o meu caminho, para amenizar minhas coisas, ou eu quero um network para ter mais pessoas para as quais eu posso partilhar o Evangelho? E para o Evangelho ir mais rápido, porque se eu puder influenciar mais pessoas influenciam mais pessoas, então um bom network aceleraria o processo de propagação do Evangelho em lugares em que outras fontes de abordagem não dariam certo. Então, gerar credibilidade no meio social, para todos nós que convivemos dentro e fora do sistema adventista de crer, seja no nosso trabalho ou em qualquer outro lugar que vamos, gerar credibilidade é a possibilidade das pessoas, por mais avessas que possam ser ao desenho do Evangelho, parem para escutar só por causa do que você é, não por causa daquilo que você diz. Param para perguntar sobre os seus hábitos, não porque queiram saber um rol de doutrinas, mas porque estão vendo que esses seus hábitos fazem de você alguém diferente do que eles são. E que talvez você não tenha o vazio que elas têm, ou carregam. Portanto, no aspecto cristão, capital social tem a ver com gerar possibilidade de crença em Deus. Não só credibilidade sob o ponto de vista de obter vantagens. E é curioso, porque quando você olha os exemplos dados em capital social nas duas abordagens da lição, seja na lição de terça ou de quarta, há um texto sendo trazido aqui à tona, que é o texto de Daniel, e há um outro texto sendo trazido à tona, que é o texto de Neemias. E esses dois textos são primorosos sobre o resultado, sobre o produto dessa credibilidade. O primeiro texto, que é Daniel 2, só lembrando a historinha, o que é Daniel 2? Daniel 2 é o produto do 1. Qual é o produto do 1? O que aconteceu no texto do capítulo 1 de Daniel? Para a gente entender o que está ocorrendo ali. O que ocorreu no texto do capítulo 1 é um sujeito chegando prisioneiro, filha indiana, viajando de Jerusalém a Babilônia, é chão pra caramba, areia e montanha. Quem chegou vivo lá foi para a prisão, até chegar aquela historinha toda de Aspenaz, de o mordomo e o pedido de alimentação diferente, a primeira alimentação detox que a gente conhece na história humana, 600 anos antes de Cristo, todas aquelas coisas que aconteceram lá. O produto daquilo é o quê? Foram achados 10 vezes mais sábios do que todos os sábios da Babilônia, os funcionários públicos de carreira. E foram colocados nas posições mais altas do palácio, atuando junto ao rei. Para quê? Para o capítulo 2. O capítulo 2 é Deus precisa dar uma mensagem para o rei. E essa mensagem precisa ser traduzida por alguém, interpretada por alguém, e aparece Daniel. O resultado dessa interpretação é Daniel 2, 46 a 49, que são os textos dessa semana. Lembrando que antes disso, o que já aconteceu? Os sujeitos que eram os mais confiáveis do palácio não foram hábeis o suficiente para dizer o que o rei sonhou e esqueceu. Não foram hábeis o suficiente para dar a interpretação.
A ponto de o rei desconfiar da capacidade de interpretar, uma vez que o rei chega para eles e diz: agora, mesmo que eu soubesse o sonho, não vou contar para vocês. Ou vocês me dizem o que eu sonhei para eu acreditar que a interpretação é verdadeira, ou eu não posso confiar nas palavras mentirosas que vocês arquitetaram aí no bastidor para me dizer o que eu sonhei. Ou seja, vocês iam me contar coisas que eu quero ouvir e não o que eu preciso ouvir. É isso que o rei está dizendo. Não tem confiança? Aí chega um sujeito de confiança, que depois do decreto do rei mata todo mundo, tem a coragem de chegar para o chefe da guarda e dizer o quê? Por que é tão apressado o decreto do rei? E, curioso, o chefe da guarda não mata primeiro para perguntar depois. Para explicar para um sujeito que está decretado de morte o que aconteceu. E Daniel ainda vira para o chefe da guarda e diz: olha, não me mata não, deixa eu ir lá falar com o rei. E ele deixa. Imagina chegar para o rei, vivo, como devia estar morto, para dizer para o rei: olha, me contaram uma história de que de madrugada aconteceu isso, assim, assim, o senhor mandou matar todo mundo, eu não tive chance. Dá 24 horas para a gente poder conversar com Deus e ver se Deus... Percebe? 24 horas para conversar com Deus, para ver se Deus quer que o senhor saiba do sonho. E o rei vira para ele e diz o quê? Tudo certo. Vai lá, fala com seus amigos, ora e eu espero as 24 horas. E a primeira coisa que Daniel faz, assim que Deus dá o sonho e depois de agradecer o sonho, é falar o que para Arioque? Não mate ninguém. Aquele ninguém do texto são os sujeitos que foram acordados de madrugada e lá no bastidor falaram o seguinte: ó, não precisa acordar Daniel e os amigos dele não, que a gente dá conta do recado. E a primeira coisa que Daniel faz é: não mata esses sujeitos. E me leva ao rei. E diz para o rei que eu tenho a interpretação. Arioque chega diante do rei e diz o quê? Achei um dentre os filhos de Israel, passando o boné para colher com o mérito do outro. Achei um dentre os filhos de Israel que é capaz de dar a interpretação. Qual é a resposta de Daniel quando o rei vira para ele, desesperado, e pergunta: é verdade mesmo? Você é capaz de dizer o que eu sonhei e o que significa aquilo que eu sonhei? E Daniel responde com um sonoro: não. Não há ninguém debaixo do sol, não há ninguém entre os homens que seja capaz de fazer o que o rei pediu. E a essa hora Arioque está tremendo nas bases, porque ele falou: eu achei um que era, e o sujeito diz que não tem ninguém que saiba. Só para dizer na frase seguinte o quê? Mas há um Deus, e este sim, quis que o Senhor soubesse. Portanto, eu estou fora da questão, eu sou só intermediário. O assunto é entre Deus e o Senhor. Deus quis que o Senhor soubesse as coisas que deveriam acontecer. Entenderam o que é confiança? O que é credibilidade? O que é integridade? E o que é equilíbrio saudável, equilíbrio cuidadoso, de levar para o outro o mérito e tirar de si. Esse é o desenho. A intenção estava no resultado, não na glória, não no aparecer da glória do resultado produzido, mas em que o resultado aparecesse, e o resultado apareceu. O resultado qual é? O rei virou com o rosto no chão. Assim diz o texto. Espera lá, mas Deus sempre disse que nós não podemos aceitar reverência ou adoração de ninguém, porque isso é idolatria. E o rei vai lá, beijando o chão, adorar Daniel. E Daniel não fala absolutamente nada. Por quê? Porque Daniel diz: mas há um Deus no céu. Quem que o rei estava adorando? Deus. Ponto. Ponto final. Portanto, quando a gente olha tanto esse texto, quanto o texto do capítulo 6 de Daniel, que traz à tona o que acontece no próximo reino, a história de Daniel tem tal impacto de credibilidade, de confiança, que quando Dario assume o reino e coloca lá os sátrapas para governar, parece Moisés repetindo a cena de Jetro, e coloca 3 sujeitos para estar acima de todos os 120, se não me falha a memória, sátrapas que reinavam. O que o rei percebe, que Dario percebe, mesmo tendo os 3, um vai ter que mandar nos 3, e esse um, a única pessoa que eu posso confiar para mandar nos 3 e no reino inteiro depois de mim, é o tal do Daniel, velhinho com quase 90 anos de idade. Credibilidade. Confiança, mas confiança em quem? Quando Dario chega na boca da cova, qual é a pergunta? Daniel, porventura o teu Deus te livrou
da boca dos leões. Quando Ciro chega para Daniel, qual é a proposta de Ciro? A mesma. Quem é esse Deus que falou das coisas que eu ia fazer antes mesmo de eu nascer? A questão é de tal ordem que quando você lê Daniel capítulo 10, os primeiros 3 versos, o que você enxerga lá? O anjo Gabriel veio para convencer Ciro de que tinha chegado o momento de libertar e ele resistindo. Quem vem falar com Ciro? E desce Miguel, Cristo, para conversar com Ciro, o imperador da Pérsia. Esse é o produto da confiança de Daniel, da credibilidade de Daniel. Portanto, qual é o tipo de credibilidade que a gente tem que levar para o mundo externo onde a gente vive? Então, todas as ações anteriores, se misturar com desejar o bem, ser compassivo, ministrar as necessidades, só podem ser efetivas se o tipo de confiança que eu quero despertar é uma confiança que desloca a atenção do que somos e fazemos para o Deus a quem servimos. Para as pessoas entenderem que vale a pena servir a esse Deus e escutar a proposta dele. Vem e segue. Aí a gente conseguiu chegar no fim da história. Portanto, quando o texto traz, fechando o desenho, a simpatia do povo, essa simpatia está longe de ser simpático, no sentido de atratabilidade. Não que isso não seja importante, é importante, porque o cristão é cordato, o cristão é educado, o cristão é ameno, o cristão está em paz, o cristão vive na paz. Tudo isso é parte da verdade. Mas a verdade central é que essa simpatia de todo o povo reside no Deus que esse povo segue, porque o texto que gera essa simpatia, que é o texto escolhido para a lição, diz assim: agora, pois, Israel, ouve os estatutos e os juízos, e as pessoas vão ver vocês agindo com integridade nos estatutos e nos juízos de Deus, e vão perguntar: que Deus é esse, que povo é esse? Que tem esse nível de integridade, esse nível de constância. É isso que as pessoas vão procurar, porque elas vão querer saber o quê? Certamente, este grande povo é gente sábia e gente inteligente. Tudo que tocam vira ouro, independente se o ouro é concreto ou abstrato. Se o ouro é metal ou se o ouro é gente. O fato é que quem os observa, nos observa, vê o ouro resultante do toque de Midas desse tipo de gente, que segue os estatutos de Deus, segue os seus juízos e é íntegro. E aí as pessoas param para escutar, param para olhar e falam: tem alguma coisa diferente acontecendo ali. Que pode ter a ver com o metal, o vil metal da prosperidade, como também pode ter a ver com o produto humano resultante disso. Os sujeitos que passam pelas suas mãos saem diferente. A gente que vive no ambiente de educação, o nosso sonho de consumo é esse, de que o mundo observasse, em primeira instância, que o toque de Midas da educação adventista é: quem sai das mãos de vocês é diferente. Independente se sai melhor ou pior formado no sentido pleno acadêmico, embora a nossa obrigação formal é excelência. Nada menos do que excelência, porque em Deus tudo é excelente. Mas a grande diferença de percepção das pessoas não é a excelência, porque a excelência seria gerada por uma FGV, seria gerada por uma USP, seria gerada por uma Unicamp. Mas a excelência percebida do toque de Midas que vira ouro são diferentes. Enxergam o mundo por uma outra perspectiva, conseguem fazer análise contextual equilibrada, conseguem perceber aonde estão os pequenos meandros da ideologia presente no mundo. Essas pessoas conseguem ver o que ninguém está vendo. Como é que vocês conseguem produzir gente assim? A gente faz igual Salomão, vai mostrar os prédios, vai mostrar as estruturas, vai mostrar o equipamento, vai mostrar a capacidade, as produções. Não, para onde a gente mostra a diferença? Vem cá que eu vou te mostrar onde começa a nossa história. Ela começa aqui no centro de um campus tem uma igreja. No centro da ciência, da academia, tem um Deus. No centro de tudo que fazemos em pesquisa, tem a divindade desse Deus que criou todas as coisas e conhece os segredos inimagináveis e inesgotáveis da ciência acadêmica. Todo sujeito que passa por aqui aprende, em primeiro lugar, isso.
Depois que aprendeu isso, ele descobre que Deus o criou racional e, portanto, ele tem que atingir a excelência em tudo que faz, em tudo que toca, em tudo que compreende, porque Deus lhe deu sabedoria, entendimento e compreensão. Você quer saber por que são diferentes? São diferentes porque a gente não alijou o Criador da ciência. Não alijou a fé da ciência. Percebe o que é a credibilidade, a confiança que a lição está trazendo como desenho por trás de tudo? O pano de fundo é esse. Todos os métodos de Jesus, se fossem exclusivamente métodos de marketing, discurso retórico ou maniqueísta, não virariam o mundo em duas partes, antes e depois de Cristo. O que faz a diferença é que ele era íntegro, reto. Aliás, todos os casos da Bíblia que mostram os que seguiram Jesus nesse nível descrevem o quê? Se eu vou para Jó, lição do trimestre que vem, ele era íntegro, era justo, era temente a Deus. Se eu vou a todos os outros casos, a resposta é a mesma. Se eu vou a Samuel, e crescia em sabedoria, em estatura e graça, diante de Deus, e por causa disso, diante dos homens. Se eu vou a Jesus, é a mesma coisa. Então, o desenho é esse. Por que fechar com essa questão de confiança? Porque o justo viverá da fé. Se não existirem pessoas que vivam isso, que respirem isso, que consigam, por atos e perfis, demonstrar isso às pessoas, a fé sumiu do mundo, e aí não tem como pregar o Evangelho. O Evangelho é vivo, depende de pessoas vivas, que tenham esse nível de integridade, que ainda que caiam os céus, não tenham medo de ser quem tem que ser. Texto de Ellen White. O mundo precisa de homens, homens que não tenham medo, homens que tenham integridade, homens que tenham direção fiel e completa e contínua, como a bússola é fiel ao polo, que não tenham medo de enxergar o pecado, reconhecê-lo existente, chamá-lo pelo seu devido nome, mas também viver uma vida que não represente esse pecado, mas o Deus que reprova esse pecado. Então, todo esse desenho faz parte da geração de confiança. Fala e a gente encerra. Sim, sim. Eles fizeram isso de uma maneira diferente. De uma maneira diferente, o senhor acredita que hoje tem gente que faz isso de uma maneira diferente, mais extensa, mesmo a despeito de alguém, pastor, alguém que fala, não tem. Se eu não acreditasse que existissem pessoas com o perfil bíblico no mundo de hoje, eu já poderia dizer que o mundo já teria acabado. A razão do mundo não ter acabado é que existem pessoas assim, e existem pessoas a serem convencidas e convertidas pelo exemplo de pessoas assim. Quando uma das duas coisas ocorrerem, o número de pessoas e a integridade delas formar um povo que esteja pronto para o recebimento do Espírito Santo, porque são um com Deus, sermão que a gente escutou no culto, Cristo derrama o seu Espírito e a obra acaba. Quando todas as pessoas perderem a fé, antes que isso aconteça, Deus já teria acabado com o mundo, porque já fez isso 2 vezes. 2 vezes. A primeira vez chama-se dilúvio, a segunda vez chama-se Messias. Ambos os fatos são, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra, quando o último dos moicanos, chamado Noé e sua família mais próxima, Matusalém e outros, estavam por morrer, o que Deus faz? Vem ao mundo e dá mais 120 anos de chance para conversão, para mostrar que não tinha mesmo solução. Destrói o mundo. Quando na plenitude dos tempos, o mundo está para perder a fé pelo desvio do farisaísmo, o que Jesus faz? Vem pessoalmente ao mundo para resgatar, nos pouquinhos que haviam sobrado, Maria, José, Simeão, Ana, que já estavam quase batendo com as 10 pela idade. Quando a fé está para acabar, o que Deus faz? Intervém e de novo destrói o mundo. Só que essa destruição não é um dilúvio, essa destruição é uma mudança de paradigma. Ele vira o mundo do avesso e o mundo se torna cristão. 6 milhões de cristãos em menos de 100 anos, menos de 30 anos. Nós não damos conta nem perto disso. Somos 10 milhões de adventistas e não damos conta em 30 anos de produzir pelo menos o dobro disso. 20 milhões de adventistas no mundo. Portanto, é a prova latente de que ainda não somos um, porque se fôssemos um, no dia seguinte a ser um, Deus multiplicaria a razão de 10, 100 por 1, o milho plantado,
Isso a gente não está vendo. Não está vendo por quê? Porque ainda não somos um. Se fosse o caso de novo, a fé estar sumindo do mundo, o que Deus faria? Acabaria a história. Então a gente sabe que ainda não aconteceu isso porque a história não acabou. Mas tem uma advertência pensada em 2 grandes eventos na história. Deus não depende de nós, mas nos deu a oportunidade de repetir o método de Cristo e agir dessa forma no mundo. E aí ele volta. O tempo é nosso, não é mais dele. O tempo dele ele já botou num reloginho lá para Daniel e esse reloginho venceu em 1844. Dali para frente, o relógio já venceu. Ele pode voltar a qualquer tempo, depende de nós. Só de nós. No sentido do apressar. No sentido do limite, depende dele. Portanto, qual é a proposta para a lição? Desses métodos estudados nessas últimas 5 lições. A proposta é, olha para isso e vê qual é a sua parte. Qual é a minha parte. Como é que eu me transformo para ser esta pessoa crível, credível ao mundo? Como é que eu mudo isso na minha vida, para as pessoas pararem para perguntar por que é diferente lá onde você está? Por que é diferente como você faz? E aí eu poder dizer, poder mostrar, poder convidar. Vem e me segue, que eu vou te mostrar porque é diferente. Faça discípulos. Vem e me segue. Eu te mostro porque é diferente, te levando para a pessoa que me fez diferente. Que Deus nos abençoe, que seja essa a nossa realidade, nossa possibilidade, e com isso a gente ainda possa ver Jesus voltando na nossa geração. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, pelo dom da vida, pela certeza que temos da condução da história, do teu acompanhamento, dos teus exemplos, de que a nossa fé não é cega, mas é fruto da experiência e convivência contigo, da assistência contínua da tua digital presente nesse mundo, restringindo, refreando o mal, atuando na nossa vida, seja no nível particular ou no nível global. Mas, acima de tudo, te pedimos que o poder do Santo Espírito invada o nosso coração e nos faça compreender tudo isso, aceitar tudo isso e, acima de tudo, viver tudo isso como alguém que desperte confiança nas pessoas pelo motivo correto, para a direção correta, para que as pessoas conheçam a presença desse Cristo maravilhoso na vida. Dá que com isso possamos abreviar a tua vinda, encerrarmos as desgraças desse mundo e vivermos eternamente contigo, e, se possível, que tudo isso ocorra ainda em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém. Bom sábado para vocês, até sábado que vem.